Quando eu leio Romanos 7, eu me sinto consolado, mas não com consolo errado, né? Eu me sinto consolado porque Paulo se sentiu do mesmo modo que eu, e ilumina para mim essa realidade. E Paulo me ajuda a entender minha loucura e me dá alguns termos teológicos substanciais para isso. Você viu que nesse texto aqui está um monte deles. No capítulo 7 de Romanos e 8 tem um monte. Por exemplo, ele chama de a lei do pecado. Romanos 7, 23, esse corpo da morte, versículo 24, minha natureza pecadora, ou minha carne, em algumas traduções, no versículo 18, o pecado que habita em mim, versículo 17, simplesmente pecado, no versículo 11, e a lei do pecado e da morte, capítulo 8, verso 2, então os teólogos gostam de chamar isso de quê? De o pecado que habita em mim. Pelo menos você vê que se você ainda não entendeu muito do que Paulo está dizendo, você já entendeu que há alguma coisa em você, não nas outras pessoas, não na igreja, não na cultura. Há um grande problema e ele está em você. O que Pedro e Paulo vão ensinar, que se você não fizer, ou seja, se você não for a pessoa chamada por Deus para fazer as coisas que alguém com essa compreensão que chega a ela, faz por ser quem é, nós vamos tomar da Santa Ceia hoje, todos vamos tomar. O que a gente está dizendo? Eu estou dizendo que o que Cristo fez por mim, que não há nada que um irmão meu tenha que eu não tenha, que não há nada, nenhum recurso espiritual que Paulo tinha que eu não tenho, que tudo que Jesus conquistou na cruz é meu. Eu não posso dizer que aquele irmão ali, ele tem muito do Espírito Santo, aquele lá tem muito da graça, aquele outro tem muito do amor de Deus, e que eu não tenho. Se eu tomo da Santa Ceia, eu estou dizendo, ele morreu por mim. Eu tenho toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu fui chamado como todos os outros, e tenho todas as coisas que todos os outros têm, e só eu posso viver a minha vida espiritual. Então, de qualquer modo, que nós chamemos isso, como eu disse, os teólogos resumem isso como o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo usa essa expressão. De qualquer modo, você vê que não é o pecado que habita no outro, não é o pecado que habita na instituição, governo, ou diminuindo mais, não é o pecado que habita na igreja, é o pecado que habita em mim, todo o meu problema. Quando Paulo diz miserável homem que sou, ele não está reclamando da igreja, ele não está reclamando dos outros apóstolos, ele não está reclamando da vida, ele está dizendo que é um problema nele, ele é miserável porque o pecado habita nele, é isso. E a razão para a gente olhar seriamente para isso, é que o primeiro passo para combater esse inimigo, e ninguém pode combater o pecado que habita em você, a não ser você mesmo, é conhecê-lo, mas não um pouco, é conhecê-lo bem. E o fundamento do nosso conhecimento do poder do pecado que habita na vida do crente está assentada na própria experiência do apóstolo Paulo, que é o homem, é o águia do evangelho de todos os tempos. E Paulo abriu caminho com luta, até por vezes quase ser derrotado nas cordas, e clamando então o que a gente viu aqui no versículo 23 e 24, miserável homem que sou. Ele não está falando miseráveis coisas que eu faço, miseráveis coisas que a igreja miseráveis coisas que os irmãos estão fazendo, miserável coisa que, enfim, acontece comigo. Ele diz, miserável homem que eu sou. Ele está bem, apesar de você sentir que ele está nas cordas em alguns momentos, mas ele clama à beira da derrota, ainda assim, quando o gongo soava. Você sabe quando um lutador está nas cordas, não é? E parece que ele não vai ficar de pé. Ainda assim, quando o gongo soava, Paulo estava de pé. E quando o gongo soou, no final, ele estava de pé ainda. E ele disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Você vê em 2 Timóteo 4, 7. Então aqui você tem termos com os quais eu estava falando para aquela pessoa como ela estava distante da realidade do texto, porque as pessoas usam esse texto para mostrar, está vendo como eu sou fraco?
Está vendo como a minha vida espiritual fracassada é assim? Porque eu sou um miserável homem que eu sou. Porque o pecado habita em mim. Não está entendendo a argumentação do apóstolo Paulo e nem como ela vem no capítulo 6, 7, 8 de Romanos. Se quisermos compartilhar da vitória sobre a carne sangrenta, nós temos que seguir Paulo para a luta. Não há outra maneira. É uma luta que cada um de nós vai ter que lutar. E quando fizermos, a gente vai descobrir que as mesmas 4 verdades que humilharam ele na batalha estão todas expressas aqui. Então, ele diz no versículo 21, então eu quero fazer o bem. E fazer o bem aqui não é ajudar a velhinha a atravessar a rua. É viver para a glória de Deus. Honrar a Deus. Então eu quero fazer o bem. E eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, primeiro, um fato de o pecado habitar em nós, Paulo está chamando de uma lei. Não é? O fato do pecado habitar em nós. A lei a que Paulo se refere é a mesma coisa que ele chama de pecado que habita em mim, no verso 20 e 23. E é sobre esse pecado residente que nós estamos falando. E por que chamá-lo de lei? Você percebe, num único texto como esse, por que o humanismo secular é totalmente inútil e é o nosso grande problema. Paulo está usando a palavra lei como uma metáfora, é óbvio, né? E ele precisa, o apóstolo Paulo, para comunicar o que é necessário, ele precisa de um modo para expressar o poder, a autoridade, a limitação e o controle que o pecado exerce na vida. Então ele toma lei, entre aspas, como um toque de ironia, não é? Usando como metáfora. Antes, no início do capítulo, ele havia escrito sobre a lei de Deus, que deveria governar nossa vida. A lei do espírito de vida, por exemplo, me libertou do pecado e da morte. Então, ainda que a lei do pecado pareça vencer batalhas no corpo a corpo, ele poderia ter escolhido um contraste mais maravilhoso para desmascarar as forças mortais do pecado, do que a metáfora que ele está usando. Então pense um pouco sobre a metáfora da lei por um instante, não é? Nós podemos pensar sobre ela de um lado como uma regra moral, quando a gente pensa em lei, né? Que nos orienta e nos manda fazer algo, que ela requer. Por exemplo, honra o teu pai e tua mãe, ou enfim, não fazer algo que ela proíbe, não matarás, e etc. Mas mais do que isso, uma lei que nos leva a obedecer com ofertas de recompensa, que é normalmente como a lei funciona. Por exemplo, num dos mandamentos diz, para que se prolonguem os teus dias na terra, e que o Senhor Deus te dá, ou aquilo que nos compele à submissão por meio de ameaças. A lei faz isso, e punição por nós desobedecermos. Há uma lei que ela traz uma ameaça. Se você avançar o sinal, vai ter uma multa, você vai perder o ponto na carteira, você vai perder a carteira. E, por outro lado, nós também podemos pensar na lei de modo como nós falamos sobre lei da natureza. A gravidade, por exemplo, é uma lei da natureza que obrigam as coisas a tomarem certa direção. Não é? Então ela nos molda, a gravidade. Ela nos molda perfeitamente aos seus mandamentos. A lei da gravidade, aos seus comandos. A gravidade não é uma lei, apesar de nós chamarmos de lei da gravidade, como uma ideia ou um preceito externo, mas ela é uma força que pode fazer os objetos obedecerem à vontade dela. Todos nós estamos aqui obedecendo à lei da gravidade. No universo todo isso está acontecendo. E nesse sentido, toda necessidade é uma lei. Entende? Em nós, cada inclinação e cada necessidade é uma lei. A fome é uma lei. A sede é uma lei. A atração sexual é uma lei. O medo é uma lei. Cada
cada uma dessas coisas nos impele a cumprir as suas exigências. A fome me impele a cumprir a exigência de me alimentar. Ou então, punições acontecem, né? Cada uma tem uma força para nos inclinar à submissão a ela. Então, o mal que reside em nós, por isso Paulo usou essa expressão, o mal que reside em nós funciona dessa maneira, atraindo, ameaçando e até mesmo punindo, assim, maltratando, não é? De modo que Paulo chama de uma lei para que a gente possa ver que ela é poderosa, mesmo na vida dos crentes, mesmo na vida dos homens verdadeiramente regenerados, e que está constantemente agindo para nos moldar de modo ao seu caráter pecaminoso, não é? Eu preguei, na verdade, 4 sermões ou 5 sobre esse texto chamado mal que habita em mim, não é? Isso nos leva a perguntar em que sentido Cristo então derrotou o pecado no crente. A resposta é que ele derrotou o seu domínio ao cancelar a sua a punição, não é? Cumprindo ele mesmo, recebendo ele mesmo a maldição do pecado. Ele tirou o domínio, ele enfraqueceu o seu poder e matou suas raízes, de maneira que ela não possa dar fruto para a morte no crente, para a morte eterna. Nunca essa lei em nós dará frutos para a morte eterna. Não é? Mas ainda, e isso é espantoso, e isso é verdadeiro, o pecado é pecado. Sua natureza e seu propósito permanecem totalmente inalterados. Não é? Sua força e seu sucesso, sua força ainda tenta nos pegar pela garganta e tenta manifestar e conquistar sucesso em nós. E, em segundo lugar, nós encontramos essa lei dentro de nós, não fora. Todos os nossos problemas espirituais não estão vindo de fora. Eu disse que na nossa geração terapêutica, nós encontramos para cada problema dentro de nós, cada problema na nossa vida espiritual, a gente tenta localizar ele fora de nós. A igreja, os irmãos, os acontecimentos, enfim... como lá fora as pessoas sempre tentam, e infelizmente aqui também, nós tentamos encontrar todos os problemas na sociedade, no governo, fora de nós, e nós somos vítimas do que acontece fora. Mas você vê, nós encontramos essa lei do pecado dentro de nós. Paulo tinha ouvido histórias do horror sobre o pecado ao longo de toda a sua vida, não é? Pela maneira que ele foi criado. Ele tinha visto incontáveis dedos em rixa apontando para o seu rosto, previndo quanto e o poder do pecado agia. Mas em Romanos 7, 21, ele saiu da confortável teoria para a experiência turbulenta. Ele encontrou essa lei, sabe? Ele viu essa lei de fato, agindo como ele nunca tinha visto antes. E uma coisa é as pessoas se juntarem a um grupo para analisar criticamente alguma coisa, debater um assunto, né? Uma dissertação sobre o pecado original. Você pode ficar batendo papo na internet, debatendo, não é? Uma coisa muito diferente é você se encontrar submetido à sua força e à sua loucura e saber que ela reside dentro de você. Uma coisa então é você assistir um vídeo, uma palestra, uma conferência sobre determinada doença terrível. Isso você pode debater sobre isso, você pode falar sobre isso, como ela se espalha, o que ela faz no corpo, o quanto ela é invencível, uma doença terrível. E outra coisa é você ouvir o médico dizer: olha, nós fizemos o exame e deu positivo, eu sinto muito, você está com essa doença. É muito diferente descobrir que aquela doença está em mim, do que quando eu falava sobre o vídeo que eu vi na internet, uma palestra. Então, a maioria das pessoas concordam
apenas como se fosse naquela palestra sobre uma doença, meu coração é mau, meu coração é enganoso, mas a maioria das pessoas jamais acreditam nisso e jamais realmente veem essa realidade do mal em seu interior. E poucas pessoas têm chegado a um acordo com a lei do pecado. Se isso tivesse acontecido com mais pessoas, nós ouviríamos mais queixas contra os seus corações. E não contra o mundo, não contra a vida, não contra as pessoas da sua família, não contra o seu cônjuge, não contra os irmãos da igreja, não contra a igreja, não contra os pastores. Nós ouviríamos as pessoas se lamentarem mais sobre si mesmas. Miserável homem que sou, como o apóstolo Paulo está dizendo. Mas você vê muito pouco isso. As pessoas têm muitas explicações para a sua vida espiritual ser um fracasso nas outras pessoas. Não me ajudam, não me apoiam, não me entendem, não fazem isso, não fazem aquilo outro. É como se a pessoa jamais tivesse realmente visto a lei do pecado em seu interior. E quando ela concorda com Jeremias de que o coração é enganoso, é uma coisa de palestra, porque ela não é como o médico que disse, olha, sabe essa doença horrível? Então, deu positivo aqui. Você sente o peso. Você falava daquela doença de uma maneira leve, depois ia comer uma coisinha. Mas agora que o médico disse que ela está em você, agora tudo é diferente sobre aquilo. E nós, se isso tivesse acontecido, nós ouviríamos as pessoas fazendo mais queixas contra essa realidade interior em suas orações. Veríamos mais luta contra essa realidade interior. E encontraria menos frutos dessa realidade no mundo. Você veria mais as pessoas se vendo a sua miséria e não sendo vítima da miséria externa. Então, quando nós encontramos essa lei em nós gritamos: quem nos livrará do corpo desta morte? Nós encontramos em nós mesmos o problema. E finalmente nós percebemos, como Paulo, que todo o problema da nossa vida está dentro de nós. Que nenhuma vitória espiritual vai vir de você lutar ou atribuir o seu problema ou os seus problemas a causas externas. Os crentes verdadeiros são as únicas pessoas que encontram a lei do pecado operando dentro deles. É óbvio que Paulo, antes de ser quem ele foi, nunca gritaria que na carne dele não habita bem algum. Ele ia dizer que não habitava bem no mundo, que havia defeitos em todos os lados, mas ele nunca localizaria o problema na sua vida. Os descrentes, por exemplo, eles não sentem o que Paulo sente aqui. A lei do pecado na vida de um homem que não está em Cristo é um rio furioso que leva tudo embora. E eles não podem medir a força da correnteza, porque a correnteza está levando eles, está levando o mundo todo. Você só pode sentir a força da lei do pecado que habita em nós, que habita no homem, se você tentar resistir a força, a corrente. Se alguém tentar resistir à corrente do rio, então ele sente a força. Agora, se ele é como uma folha levada pela corrente, ele não sente corrente nenhuma. O mundo não sente isso. O mundo, ele está sendo conduzido pelo pecado que habita nele. Ele não sente isso, ele não sente sua força, ele está simplesmente sendo levado porque eles se renderam à força. E quando você está rendido àquela força, e aquela força te leva, e não há nenhuma oposição àquela força, você não sente a força. Um crente, por outro lado, ele nada contra a correnteza, ele encara o pecado de cabeça erguida e quer se manter firme diante dessa força. Então ele sente o poder dessa força. Em terceiro lugar, nós encontramos essa lei quando estamos nas melhores condições. Imagine quanto pior é a tua condição espiritual, menos você sente essa força dentro de você, porque ela começa a te conduzir. Então, por incrível que pareça, nós encontramos essa lei quando estamos nas melhores condições. Embora essa lei do pecado seja muito poderosa, ela não governa o coração regenerado.
o coração do crente. Paulo a encontrava operando nele, mesmo quando ele, a intenção, os anseios do coração eram glorificar a Deus. Você vê, ela não se manifesta apenas se você está no seu pior espiritualmente falando. Quanto pior, menos você sente. Quanto maior for o seu crescimento na sua relação com Deus através da contemplação de Cristo, mais você sente. Paulo não tropeçou nela em ocasião em que ele estava pecando grandemente. Quando você estiver pecando, você não vai sentir essa força, está sendo levado por ela. Ou quando ele estava indiferente com as coisas de Deus. Quando você está indiferente, você não sente vontade de ler a Bíblia, você não consegue orar, a força está te levando, você não sente a força. Não é? Ele estava consciente dela, mesmo quando tudo nele queria glorificar a Deus. Ele sentia mais a sua realidade. Quando ele decidiu obedecer ao Salvador, o Rei, quando o amor de Cristo constrangia a obedecer, quando ele estava decidido, né, em dirigir tudo que ele era para Cristo, então ele sentia mais o poder do pecado que habita em mim, ou da lei do pecado. Então, a despeito do fato de que a lei do pecado opera a partir de dentro, nunca de fora, e que ela ataca os crentes quando eles estão no seu melhor, ela não é o nosso ditador. Se nós podemos tomar da Santa Ceia verdadeiramente nesta manhã. Os crentes marcham num compasso diferente. Paulo diz, eu quero fazer o bem. Como eu disse aqui, ele não está falando no capítulo 21, no versículo 21, ele não está falando eu quero fazer a obras sociais, ajudar as pessoas a atravessar a rua. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero fazer tudo para a glória de Deus. E quando eu quero isso, eu sinto que há um poder oposto dentro de mim. Eu quero agradar a Deus, eu dar-lhe glória, servir, ser uma bênção, não é, para a igreja, honrar o nome de Cristo, e pela graça de Deus, então, eu desejo obedecê-lo de verdade. Normalmente, isso prevalece em nós, mesmo contra esse insidioso inimigo interior, mas ele está lá, e ele causa danos. Em quarto lugar, essa lei do pecado, nunca descansa. E esse é um problema. Uma vez que a graça governa o coração do crente, ele quer sempre viver para a glória de Deus. Nós podemos descrever esse desejo de duas maneiras. Primeiro, existe o seu constante e generalizado desejo de agradar a Deus. É o que Paulo mostra no versículo 18. Há esse desejo constante de que em todas as coisas nós glorifiquemos a Deus. Em segundo lugar, há ocasiões em que o crente tem em mente uma tarefa particular que ele deve cumprir ou quer cumprir, como viver uma vida de oração, meditação na palavra, ser quem sustenta financeiramente o reino de Deus no mundo. O querer está em mim. Paulo diz, mas a lei do pecado se opõe a ambas as coisas, tanto ao desejo generalizado de agradar a Deus, quanto aquelas coisas particulares que eu sinto que preciso fazer naquele momento. Eu quero fazer o bem, eu quero fazer que todas as coisas manifestem a beleza de Cristo. Então, a lei do pecado e da morte, né, como Paulo está usando, a lei como essa metáfora, está numa constante guerra contra o meu desejo primordial, contra o desejo primordial do cristão, do homem regenerado, que é o quê? Agradar a Deus. Verso 14 ao 25. Mas o pecado não fica aí, o pecado vai mais longe. Quando o crente decide fazer até mesmo o mais simples trabalho para Deus, o pecado se opõe contra ele, exatamente naquele ponto. Por isso que Paulo diz que o mal reside em mim. Verso 21, ou seja, quando você quer orar, ele vai tornar você sonolento, cansado, com dificuldade. Não importa o que você faz, não é? Ele faz você
sonolento quando você devia orar, faz você cansado quando você devia orar. Ele faz você pão duro e ambicioso quando você deveria sustentar a obra de Deus no mundo com o seu dinheiro. É o pecado que habita em você. Então você às vezes se sente como o doutor Jack e o Mr. Hyde, como eu usei quando preguei uma série de sermões a respeito disso. Todo crente que é também um pecador, isso é, todo cristão verdadeiro também é um pecador, não é? Ele se sente assim, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ou seja, a luta está porque você, como alguém regenerado, deseja fazer essas coisas para a glória de Deus, mas o pecado que habita em você se opõe a qualquer coisa que seja feita com esse propósito.